Sejam bem-vindos mais uma vez para que possamos continuar o estudo do livro do Êxodo. Já estamos caminhando para o seu término, vamos dizer assim. Hoje nós vamos entrar no capítulo 33 de Êxodo, que são 23 versículos que nós vamos estudar. Então, convido você a pegar a sua Bíblia, pegar a sua caneta para anotações que vocês desejarem fazer e se preparar para a leitura. Então, convido também a você que acessa o canal, que se inscreva no canal. É muito legal porque você pode receber as notificações de cada estudo que a gente posta, para você ter continuidade. Assim você pode estudar na hora que mais que você tem disponibilidade, para fazer isso. Para você que gosta do estudo da Sagrada Escritura, ok? Então, se inscreva no canal, compartilhe, divulgue com outras pessoas esse estudo que nós estamos fazendo da Palavra de Deus, ok? Então vamos lá? Pegue a sua Bíblia, abra no capítulo 33 de Êxodo, para fazermos a leitura tranquila, pausadamente, para depois entrarmos no estudo deste capítulo. Nós vimos no capítulo anterior, no capítulo 32, houve a ruptura da aliança. Vimos a questão do bezerro de ouro, o povo que se rebela, o povo que antes dizia que iria fazer tudo o que o Senhor ordenasse, quebrou a promessa, quebrou a aliança. E daí nós vimos os elementos teológicos que dão base à restauração da aliança, que foi o pecado do povo, principalmente a apostasia, que é a negação da fé, a negação da própria fé, o castigo, o arrependimento do povo e, por último, a restauração. Tá? Então, agora, neste capítulo 33, nós vamos ver sobre o perdão de Deus, ok? Vamos lá, então, leitura do capítulo 33 de Êxodo. O Senhor disse a Moisés: Vai, parte daqui com o povo que tiraste do Egito. Ide para a terra que prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, com o juramento de dá-la à sua posteridade. Enviarei um anjo adiante de ti e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Ide para essa terra que mana leite e mel. Mas não subirei convosco, porque sois um povo de cabeça dura. Eu vos aniquilaria em caminho. Ouvindo o povo essas duras palavras, pôs-se a chorar, e cada um tirou os seus enfeites. Então o Senhor disse a Moisés: Dize aos israelitas: Vós sois um povo de cabeça dura. Se eu viesse um só instante no meio de vós, eu vos aniquilaria. Arrancai, pois, todos os vossos enfeites, e verei o que posso fazer por vós. Os israelitas despojaram-se de seus enfeites ao partir do monte Horebe. Moisés foi levantar a tenda a alguma distância fora do acampamento e chamou-a de tenda de reunião. Quem queria consultar o Senhor dirigia-se à tenda de reunião.
fora do acampamento. Quando Moisés se dirigia para a tenda, todo mundo se levantava, cada um diante da entrada de sua tenda, para segui-lo com os olhos, até que entrasse na tenda. E logo que ele acabava de entrar, a coluna de nuvem descia e se punha à entrada da tenda. E o Senhor se entretinha com Moisés. À vista da coluna de nuvem, todo o povo, em pé, à entrada de suas tendas, se prostrava no mesmo lugar. O Senhor se entretinha com Moisés, face a face, como um homem fala com seu amigo. Voltava depois Moisés ao acampamento, mas seu ajudante, o jovem Josué, filho de Num, não se apartava do interior da tenda. Moisés disse ao Senhor: Vós dizei-me que faça subir o povo, mas não me fazeis saber quem haveis designado para acompanhar-me. E, entretanto, disseste-me: Conheço-te pelo teu nome, e tens todo o meu favor. Se é verdade que tenho todo o vosso favor, dai-me a conhecer os vossos desígnios, para que eu saiba que tenho todo o vosso favor. E considerai que esta nação é o vosso povo. O Senhor respondeu: Minha face irá contigo e serei o teu guia. Se vossa face não vier conosco, disse Moisés, não nos façais partir deste lugar. Por onde se saberá que temos todo o vosso favor, eu e o vosso povo? Porventura não é necessário para isso, justamente, que marcheis conosco? É o que nos distinguirá, eu e o vosso povo, de todas as outras nações da terra. O que pedes, replicou o Senhor, o farei, porque tens todo o meu favor, e te conheço pelo teu nome. Moisés disse: Mostra-me vossa glória. E Deus respondeu: Vou fazer passar diante de ti todo o meu esplendor, e pronunciarei diante de ti o nome de Javé. Dou a minha graça a quem quero, e uso de misericórdia com quem me apraz. Mas, ajuntou o Senhor, não poderás ver a minha face, pois o homem não me poderia ver e continuar a viver. Eis um lugar perto de mim, disse o Senhor. Tu estarás sobre a rocha. Quando minha glória passar, te porei na fenda da rocha e te cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Retirarei depois a mão e me verás por detrás. Quanto à minha face, ela não pode ser vista. Daí, esta é a leitura do capítulo 33 de Êxodo. Agora vamos, propriamente dito, ao estudo deste capítulo, né? Eu dizia que o tema desse capítulo é sobre o perdão de Deus. Estamos, claro, no contexto do bezerro de ouro. O povo pecou feio.
O povo errou. O povo fez tudo que o mandamento de Deus mandava não fazer. Construiu um bezerro de ouro, prostrou-se diante dele, falou que ele era o Deus de Israel, era aquele Deus fundido em metal, em ouro, que tinha tirado eles do Egito. Quer dizer, foi um pecado muito grave do povo, né? O povo errou e fez com que Moisés pecasse, porque Moisés, na sua ira, quebra as tábuas da aliança, quebra as tábuas do decálogo que Deus tinha dado a eles, né? Então, houve um pecado, houve uma ruptura da aliança, não por parte de Deus, mas por parte do povo que pecou, né? Então, neste capítulo, nós vamos ver sobre o perdão de Deus. Nos versículos de 1 a 6, nós temos o tema da recusa. Temos uma recusa na primeira leitura que fazemos, nos primeiros versículos, de 1 a 6. É interessante ver como se narra a consciência que o povo vai tomando a respeito da necessidade da fidelidade. É muito interessante a gente parar para notar isso, né? Nesta narrativa, como o povo vai tomando consciência da necessidade da fidelidade ao Senhor e como acaba por deixar-se guiar por Ele. Então o povo está em formação, a consciência de fé deste povo está em formação, né? Então, gradativamente eles vão tomando consciência de que deve ter fidelidade ao Senhor seu Deus, e também em determinado momento este povo deixa-se guiar por este Deus, né? Muito bem. No contexto do bezerro de ouro, o povo assume que nestas condições o Senhor resistirá em caminhar com eles. Eles chegam a essa conclusão, que depois dessa pisada na bola que eles deram com o Senhor, Deus vai resistir de caminhar com eles, né? E por isso coloca na boca do mesmo Deus a decisão de não fazê-lo. Está no versículo 3 que acabamos de ler desse capítulo, tá? Dada a condição frágil de sua consciência, sabem que o Senhor poderia aniquilá-los. Deus é todo-poderoso. Se Deus quisesse exterminá-los, Deus o faria. Mas não é essa a intenção de Deus. Nunca foi, tá? A expressão do arrependimento é o luto e a não ostentação do luxo. Versículo 5. Por que eles se desfazem de seus colares? Porque são os seus adornos, são o que mostra o luxo, a ostentação. Então o arrependimento expressa o luto, né? O luto pelo pecado cometido, a expiação do próprio pecado, vamos dizer assim. Então não cabe luxo, não cabe ostentação. E frisando aqui, voltando um pouquinho, eles têm a consciência de que se Deus quisesse já tinha aniquilado com eles, acabado com eles. Nunca foi, e a Sagrada Escritura nunca mostrou um Deus que extermina um povo por causa dos seus erros. Jamais. Deus é o Deus da vida, como nós estamos refletindo desde o início dos nossos estudos, desde lá de Gênesis. E vamos repetir, se estudarmos a Bíblia inteira, vamos repetir isso até o último capítulo da Bíblia, até o último livro, que é o Apocalipse, tá? Deus é o Deus da vida. Jamais ele quis exterminar um povo porque errou, porque pisou na bola em determinado tempo, como nós falamos. Deus, ele quer eliminar o mal, o pecado que faz o ser humano errar, pecar.
Ele quer exterminar toda espécie de maldade, tá? Mas não a pessoa humana. Deus, ele detesta o pecado, mas ele ama o pecador, porque ele espera a sua conversão, a sua mudança de vida, ou como nós estamos vendo aqui, o seu arrependimento sincero. Não o arrependimento porque temos medo de Deus. Só isso não basta. O arrependimento deve levar a cada um de nós a uma verdadeira conversão, a uma verdadeira transformação. Esse é o verdadeiro arrependimento. Se arrepender só por medo de Deus é muito pouco. Não é isso que ele deseja. Ele deseja um arrependimento que muda a consciência, que muda o jeito de pensar, que muda o jeito de agir da pessoa. Que, como nós falamos também no passado, em estudos passados, o pecado desumaniza o ser humano, né? Caminhar na presença de Deus e na obediência a Deus, daí é que nós caminhamos como humanos, que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. O pecado, além de desumanizar, desfigura a imagem e semelhança de Deus, ok? Então, nunca Deus quis exterminar a pessoa, mas o mal, ou o autor do mal, que faz o homem pecar, ok? Que esteja bem claro isso para nós, senão nós entendemos, como nós sempre falamos aqui, distorcemos a imagem verdadeira de Deus, e isso não pode acontecer, tá? Versículos de 7 a 11. Moisés na intimidade com Deus, na tenda do encontro. Moisés é o homem que está na intimidade com Deus, né? Esta breve cena dos versículos de 7 a 11 recolhe diversas tradições sobre a travessia do deserto e a tenda onde se realizavam os diálogos de Deus com Moisés, tá? Trata-se de transmitir a teofania do Sinai, com tudo o que ele representa, o dom do decálogo e da aliança. Então, já falei diversas vezes também, né, que teofania significa manifestação divina, a manifestação de Deus por meio dos fenômenos da natureza, né? Então aqui trata-se de transmitir a teofania do Senhor com tudo o que ela representa. Essa teofania, essa manifestação de Deus representa o dom, a graça do decálogo que o povo ganha de Deus, dos 10 mandamentos, a graça da aliança que o próprio Deus quer fazer com este povo, né? Este povo era melhor que os outros? Não. Este povo era o menor de todos. Aliás, era um povo de escravos. E é com este povo de escravos, agora libertos pelo próprio Deus, é que esse mesmo Deus, deseja fazer aliança com eles. Então é um dom, é uma graça, tá? O contato amigável e íntimo de Moisés com Deus mantém uma continuidade que se transforma em uma espécie de processo pedagógico para o povo. Se transforma, essa intimidade de Deus com Moisés se transforma numa espécie de processo pedagógico para o povo. Salienta-se o profundo respeito e a veneração do povo para com Moisés e para com o lugar do encontro. Então o povo tinha um grande respeito pelo seu líder, pelo seu mediador, que era Moisés, porque ele tinha intimidade com Deus. E era ele o responsável por transmitir as vontades de Deus ao povo,
e ao mesmo tempo interceder por este povo junto de Deus, em muitas ocasiões, tá? Então, eles têm um respeito não só pela figura de Moisés, como também pelo lugar do encontro, que é o Monte Sinai, que em muitas e muitas vezes será citado na Bíblia, ok? Tudo bem até aqui? Avançando um pouquinho mais no nosso estudo, vamos para os versículos de 12 a 17. Moisés, o mediador. Como eu disse, Moisés era íntimo de Deus. Ele transmitia a vontade de Deus para o povo e, ao mesmo tempo, intercedia pelo povo junto a Deus. É o mediador, tá? Estes versículos, de 12 a 17, deviam ser a continuação de Êxodo 33, de 1 a 6, lá do comecinho, né? Visto que nos mostram Moisés procurando fazer com que o Senhor revogasse sua decisão de não caminhar com o povo. Moisés tenta revogar a decisão de Deus, que Deus fala que não quer subir com este povo para a terra prometida, porque é um povo de cabeça dura. É um povo de cabeça dura. O seu argumento é que se ele goza do favor divino, se existe um tratamento tão íntimo, o Senhor não os deve abandonar. Deus não pode abandonar este povo. É o argumento que Moisés usa para dialogar com Deus, para fazer o papel de mediador, de intercessor do povo junto a Deus, que Deus não deve abandonar, já que ele, Moisés, goza do favor divino, né, tem um tratamento tão íntimo com Deus. Ele roga para que Deus não abandone esse povo agora, né? Aceita a petição, mas sua decisão, Deus aceita a petição, mas a sua decisão só diz respeito a Moisés, que novamente lhe responde insistindo em que sua presença é necessária para o povo. Moisés insiste na sua intercessão, né, na sua petição a Deus, que a presença de Deus é necessária para o povo, né? Pois seria o único distintivo, podemos dizer assim, o único distintivo deste povo de Israel entre os outros povos. Qual é o distintivo? Que esse povo tem um Deus que caminha com eles. Este povo tem um Deus que marcha com eles, diferente de outros povos. Então este é o distintivo. É isso que Moisés coloca para Deus na sua petição a Deus, na sua oração, tá? Finalmente, o Senhor atende também esta petição de Moisés. Versículo 17, né? Encontramos duas ideias fundamentais para a fé israelita. Aqui nesse capítulo, nós encontramos duas ideias fundamentais para a fé israelita. Primeiro, sem a permanente presença de Deus no meio deles, esse povo não teria subsistido. É a primeira motivação de fé do israelita. Se Deus não estivesse no meio deles, esse povo já estava extinto há muito tempo. Já teria acabado. Segundo, o papel principal do mediador, neste caso, Moisés. Então, é fundamental esses dois elementos para a fé israelita. O Deus que caminha no meio deles, que sustenta a sua caminhada, e o mediador Moisés.
Então sempre o povo de Israel, a fé no Deus único, sempre contou como mediador. Depois de Moisés, os profetas, né, que vão falando também em nome de Deus, orientando, falando oráculos, corrigindo o povo em nome de Deus, mostrando a direção, mediando. Sempre houve um mediador, desde o início, tá? Então esses dois elementos que nós falamos aqui, que fundamentam a fé israelita. Deus na presença no meio deles e a fé no mediador. E a presença, o papel principal, podemos dizer assim, do mediador, que neste caso que estamos estudando é Moisés, ok? Este era o papel que os profetas desempenhavam. Ambas as realidades, presença divina e a direção humana, a mediação humana, estão baseadas no amor, na misericórdia e na confiança. Então, ambas as atitudes, né, a presença divina e a mediação humana, têm como base o amor a Deus e amor ao próximo, aos irmãos, a misericórdia para com o povo e a confiança. Tá? Então, são esses três fundamentos, esses três alicerces para esta base, né, da mediação humana. Esse papel do profeta, que os profetas desempenharam e aqui, neste caso, Moisés também desempenha. Ok? Nos versículos de 18 a 23, nós temos a glória do Senhor, né? A glória de Deus. Estes versículos finais do capítulo 33 preparam-nos para a teofania do Sinai, a manifestação de Deus no Sinai, que será descrita no próximo capítulo, no capítulo 34, que vamos estudar na sequência, ok? O sentido é referendar essa promessa de companhia divina com o pronunciamento do nome, que é o que finalmente garante o bem-estar e a segurança do povo. O nome de Deus, né, o nome de Deus, pronunciar o nome de Deus, dá para o povo uma certa segurança, uma confiança muito grande da companhia de Deus com eles, né? O tetragrama hebraico chama-se Iavé, né? Iavé. Em algumas traduções bíblicas está Javé, tá? Esse é o nome de Deus, ok? Então, o pronunciamento do nome, que finalmente é o que finalmente garante, né, o bem-estar e a segurança do povo. Apesar da intimidade de Moisés com Deus, este deve tomar precauções para não ser aniquilado por sua presença, porque eles acreditavam que aquele que conseguisse olhar para a face de Deus morreria, não continuaria vivo. Então, apesar de Moisés ter toda essa intimidade, ele é criatura. Ele não pode contemplar ainda o seu Deus face a face, né, correndo o risco de morte. Tá? É o que nos é colocado nesses versículos. Há uma mesma experiência teofânica semelhante a esta no profeta Elias, que você pode conferir no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 9, e de 11 a 13, tá? 19, 9, de 11 a 13, tá? Essa manifestação teofânica de Deus para o profeta Elias.
Então, o que fica para nós aqui deste capítulo? Fica a confiança deste povo em seu Deus, deste povo que, através de Moisés, roga insistentemente para que esse Deus caminhe com eles, para que esse Deus marche com eles, para que eles não sejam motivo de zombaria dos outros povos, para que eles tenham como identidade um Deus que marcha, um Deus que caminha no meio deles, né? Esta é a identidade do povo eleito, do povo de Israel, e a presença de um mediador, daquele que está sempre na presença de Deus, daquele que está sempre na intimidade com Deus e consegue transmitir a vontade de Deus para o povo e, ao mesmo tempo, transmitir as súplicas do povo para Deus, né? Este mediador é Moisés. Então, essas duas bases, como nós vimos aqui, sustenta a fé israelita, né? Da presença de Deus no meio do povo. E claro, se nós atualizarmos o texto hoje, Deus continua caminhando conosco. Esse Deus da Bíblia é um Deus caminheiro. Ele não está só dentro do templo religioso, mas ele está no meio de cada um de nós. Ele continua marchando com o seu povo e continua suscitando mediador para mediar, né, para ser uma ponte entre nós e ele, entre ele e nós, né? Mas nós temos também um grande mediador que foi nos dado pelo próprio Deus, que é Jesus Cristo, o seu Filho, né? Esse Jesus que intercede por nós junto ao Pai dia e noite. Tá? Isso está lá no Novo Testamento. O grande e único mediador que temos, Jesus de Nazaré. Tá bom? Então, esse é o estudo do capítulo 33. Espero que vocês tenham apreciado e espero vocês para estudarmos, então, a grande teofania de Deus no Sinai, no capítulo 34, a renovação da aliança. Espero vocês, um abraço e até lá.